Anderson, super obrigado de estar conversando aqui com a gente na Future Print Conexão com você, trocando essa ideia sobre o que está acontecendo agora no mercado e o futuro, né, o que está vindo aí pela frente. A minha primeira pergunta é, a gente está vendo a impressão 3D muito pesada na produção de EPI, de soluções agora para o pessoal usar para sair na rua. Como é que você enxerga esse cenário e o que a gente tem de solução hoje disponível além dessas máscaras e EPIs? Fala, Thiago, tudo bem? Primeiramente, muito obrigado aí pelo convite, tá? É um prazer estar falando aqui com vocês. A respeito dos EPIs, tá? Isso logo que surgiu aí essa questão de fazer esses EPIs para o uso aí, principalmente, né, no combate à Covid e tal, na ajuda aí dos profissionais, se levantou bastante aquela questão de que, como são equipamentos que vão ser utilizados diretamente aí na medicina, esses equipamentos têm o problema, né, de serem esterilizados e coisa assim. Então foi um debate bastante grande, até que houve a liberação, né, para o uso, porque não seria usado lá na linha de frente. Sim. Então, assim, o que eu vejo? Eu vejo, hoje a gente está vendo aí, inclusive, o mercado entrando meio que em colapso no fornecimento de filamentos, por exemplo, em função do tanto de pessoas que começaram a fazer essas face shields. Nós mesmo aqui fizemos e doamos aqui para os hospitais da região, né? E, cara, eu vejo assim com bons olhos, né? Mas como eu te falei até anteriormente, o uso no dia a dia, o uso lá dentro dos hospitais, por exemplo, é algo que vai ser muito mais restrito, né? E justamente por essa questão aí citada, da questão de que precisam ser equipamentos esterilizados, precisam ser equipamentos com alto grau aí de qualidade também na produção, né? E a gente sabe que a impressão 3D, até por serem aplicadas camadas aí na produção das peças, tu cria um ambiente propício ali para proliferação de bactérias e coisas nesse sentido. Então, assim, para o uso de proteção, que nem nós estamos vendo aí o pessoal utilizando como máscaras mesmo, né? EPI aí para sair na rua e tal, até vai, mas para o uso mais profissional, com certeza não vai acontecer, não com os materiais que nós temos disponíveis hoje, né? Você vê algum movimento de desenvolvimento de materiais mais apropriados? Vejo sim, tem alguns materiais aí antibacterianos, se eu não me engano, tá? Tem materiais sendo desenvolvidos aí nesse sentido, e inclusive lá fora já tem materiais, né, sendo usados aí diretamente assim na área de medicina, materiais inclusive que aguentam mais temperatura para ser feita a esterilização, né? Então, sim, com certeza vão ser utilizados. E eu sei de profissionais aí da área médica que utilizam, né, a impressão 3D como moldes, que utilizam a impressão 3D como produção de gabaritos e coisas assim, e isso aí já está sendo usado, sim. Legal. É reforçar que o gabarito e o molde não é o mesmo do produto final, né? Você não pode pegar aquilo e colocar no mercado para sair distribuindo. Exatamente. Falando em relação à medicina, por exemplo, não é utilizado lá diretamente no paciente também, né? Legal. Uma das coisas que a gente trocou e-mail para agendar essa conversa foi o mercado de brindes, que foi assim absurdamente impactado com a Covid. Mas tem um movimento também que a gente está vendo na internet, que as pessoas continuam comemorando, celebrando em casa. Estamos vendo aí uma retomada de oportunidades? Essa parte aí de brindes, sim, foi uma parte bastante afetada, né, principalmente porque ela está ligada intimamente aí com a questão de festas, né, e como eu disse, a questão de festas tem envolvimento de aglomeração de pessoas, e aí, assim, não só festas, né, mas o mercado principal aí é o mercado de feiras e eventos também, né, que é o mercado que gera volume. Festas são mais ligadas aí ao trabalho, digamos assim, do pessoal que fornece impressão 3D como uma segunda renda ou algo assim. E essa questão de feiras e eventos aí tá ligada mais com o pessoal que já tem a impressão 3D de maneira profissional, né? E sim, com certeza esse pessoal teve uma baixa bem grande, que, por outro lado, né, ela foi substituída aí por essa questão da produção dos EPIs, que entrou de maneira muito forte e também mostrou a força que a impressão 3D tem nessa questão de personalização e principalmente na questão de gerar soluções rápidas, né? Então, assim,
O que antes tu tinha somente aí com grandes empresas, de uma empresa ir lá, fazer um protótipo, fazer molde e gerar uma solução, hoje com a impressão 3D, de um dia para o outro, nós tínhamos centenas de usuários aí fazendo face shield pelo Brasil todo, né? Sim, é verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta ainda sobre personalização e essa rapidez de oferta de produto. Uhum. A gente vê muito essa coisa de máscara e face shield personalizada, todo mundo querendo alguma coisa para ontem. Você acha que essa rapidez e personalização são o que vão ditar o futuro desse segmento daqui para frente? A personalização é algo que é muito forte, né, muito presente, é um dos pilares aí da impressão 3D, sem dúvida, e eu acho que cada vez mais, tenho certeza absoluta que cada vez mais as pessoas procuram por produtos que atendam às suas necessidades, né, e a impressão 3D, tendo uma necessidade específica, é um casamento perfeito. Então, assim, é uma das coisas que vai ajudar com que a impressão 3D se torne cada vez mais forte, mas tem algo aí que a gente bate sempre nessa tecla, que é aquela questão assim, hoje a impressão 3D, ela está formando, né, muitos empresários aí estão formando estruturas para atender o mercado onde injetar sai muito caro, né, onde tu fazer um molde sai muito caro, onde tu não tem necessidade de poucas peças, então ele está nesse mercado intermediário aí, e isso é um mercado onde a impressão 3D vai se sair muito bem também, e cabe, né, personalização também em pequenas quantidades, digamos assim, né, tu não tem somente a personalização individual, vamos falar, né. Exato. Então, quando você fala dessa formação desse corpo de empresários, você está falando de médio prazo, longo prazo, a gente consegue medir o tempo aí? Nós já temos muitas empresas se formando, tá? Mas assim, eu estou nesse mercado há cerca de 8 anos. Tem algumas empresas aí que de 4 anos para cá, assim, estão se formando mais fortemente, né? E hoje, de 1 ano para cá, até inclusive com a proliferação, digamos assim, das impressoras vindas de fora, com o barateamento aí das impressoras, tem muitas empresas que estão formando print farms, né? Estão formando empresas com 20, 30 impressoras aí para fornecer serviço. E aí começa a se tornar muito poderoso, né, o fornecimento da impressão 3D, porque tu tem uma determinada quantidade de impressoras que tu consegue ser ágil, né, e aí acaba caindo aquela barreira que muitas empresas têm, por exemplo, de que, não vou fazer com impressão 3D, porque a impressão 3D ainda é algo demorado. Mas no momento que tu tem diversas impressoras aí imprimindo, tu consegue ter uma tiragem muito grande, né? Voltando aos brindes, por exemplo, nós temos um aluno de São Caetano do Sul que ele pega 5 mil, 10 mil peças de brinde para fazer. Então, assim, é um volume altíssimo, né? Algo que antes nem se imaginava. Tem alguns especialistas de mercado, até às vezes, que colocam impressão 3D como uma tecnologia para te fazer até 100, 200 peças de alguma coisa. Então, o cara está quebrando essa barreira. Cara, isso já, olha, chegou o momento da disrupção já há tempo nessa questão aí, então já se quebrou essa barreira forte. Como é que você vê o futuro daqui para frente? Ok, estamos fazendo o EPI, mas em algum momento a gente vai ter uma estagnação, entre aspas, do mercado, porque as pessoas já vão ter os seus estoques e vai ser aquela coisa de renovação, ou um EPI um pouco mais personalizado. Brindes talvez voltem com as pessoas fazendo festa de fim de ano e feiras acontecendo. Como é que você vê o futuro daqui para frente? Cara, a impressão... durante pós-Covid. Sim, a impressão 3D, assim, logicamente teve esse boom aí agora com essa questão dos EPIs, mas vamos tirar isso, digamos assim, do caminho aí. Vai continuar no mesmo processo que nós estávamos, tá? Ontem mesmo eu falei a respeito dos 6Ds aí da evolução tecnológica na impressão 3D. Então, assim, o que eu falei ontem na aula que eu dei para os meus alunos é algo que eu volto a reforçar, que é o seguinte: nós temos empresas, empresários, usuários que cada um está numa etapa desse processo. Então, eu até citei o exemplo de uma empresa onde eles faziam aquelas palmilhas ortopédicas
da maneira antiga, que era usinado em CNC e tal, era pego uma chapa de EVA, e eles conseguiram fazer esse processo todo, conseguiram digitalizar o processo e transformar ele para impressão 3D. Hoje eles têm um faturamento 75% maior, eles têm custos 45% menores, e eles têm uma linha de produção que conta com mais de 50 impressoras. Então, assim, estão faturando super alto. A empresa deles era uma empresa que estava num processo já de quase indo à falência, e aí eu até cito ela como exemplo desses 6Ds da inovação tecnológica, porque eles passaram por todos os processos, passaram pela disrupção, passaram pelo crescimento. Hoje eles estão com crescimento exponencial. Então, assim, tem um faturamento altíssimo, onde eles viram uma oportunidade, né, de pegar aquilo que eles faziam e trazer para a impressão 3D. Hoje nós temos várias empresas que ainda estão, né, no processo antigo de ir lá fazer o desenvolvimento do produto, fazer protótipo, fazer molde, e muitas vezes para tiragens pequenas, porque eles ainda não visualizaram que daqui a pouco o custo que eles têm envolvido num projeto, eles conseguem pegar esse custo, diluir, fazer lá uma print farm dentro da empresa deles e ter 20, 30 impressoras produzindo, né, para eles, aquele projeto que daqui a pouco eles teriam todo o custo investido em um único projeto, só que tu tem ali toda uma estrutura que vai te ajudar. O que eu vejo para o futuro? Eu vejo que as oportunidades continuam aí, tá? E nós temos uma infinidade de mercados que podem ser daqui a pouco descobertos pela impressão 3D, né? Hoje, o que acontece? Acontece que não só pessoas que são envolvidas com tecnologia, não só pessoas que têm esse cunho, assim, né, de estar nesse mercado, acabam procurando a impressão 3D. Vou te citar um exemplo. Nós temos um exemplo aqui, por exemplo, de alunos ou alunas que vêm do mercado de biscuit. Então, assim, são alunas que faziam de maneira manual, né, faziam lá através com as forminhas delas lá e tal, e aí elas viram que tinham pessoas fornecendo, né, peças feitas em impressão 3D, que era algo totalmente fora do ambiente de trabalho delas. O que algumas pessoas mais antenadas começaram a fazer? Começaram a procurar cursos, começaram a se preparar para esse mercado, e hoje, por exemplo, a gente tem fornecedoras de forminhas de biscuit que são produtoras do biscuit ali, das peças, né? E elas entendem muito mais, por exemplo, do que o cara que estava fornecendo lá a forminha de biscuit, porque ele viu uma oportunidade de mercado. Então, isso vai começar a acontecer, sabe? Daqui a pouco, hoje, tem alguém que forneça peças impressas para determinados mercados, e os usuários daqueles mercados vão começar a se atentar para isso, e como eles estão inseridos dentro desses mercados, eles entendem quais são as dificuldades, quais são as coisas ali que eles têm que solucionar, né? E aí fica fácil eles fazerem essa ligação com a impressão 3D. Você estava falando dos 6Ds, quais são esses Ds? Já pessoal posso? Tá curioso. Posso te falar aqui, já deixa eu abrir aqui a minha palestra de ontem. Essa questão aqui dos 6Ds do avanço tecnológico, tá? Eu fiz uma analogia trazendo ele para a impressão 3D e mostrando para o pessoal aqui, né, para os alunos e para o pessoal que participa aí das nossas transmissões, trazendo isso para a impressão 3D. Então, nós temos a linha de crescimento na esquerda, né, nesse gráfico, e nós temos a linha de tempo, e ali nós temos uma linhazinha cinza que é o crescimento contínuo, né, que normalmente as empresas vêm num crescimento contínuo. E no avanço tecnológico, nós temos essa outra linha, que é essa curva onde tem os 6Ds, que é o crescimento exponencial, né? E aí, assim, o que eu expliquei para os meus alunos ontem foi justamente a respeito disso. Nós tivemos aí partes, por exemplo, citando o exemplo lá das palmilhas que eu te disse. O dono lá da empresa, ele fez o processo de digitalização, que seria o primeiro D, né? Quando ele pegou o processo antigo, transformou aí para impressão 3D. Depois ele teve uma fase de decepção, que isso é uma fase que todos os mercados de tecnologia passam por isso, né? Eu consigo citar aqui como uma fase de decepção na impressão 3D, o próprio fato de a impressão 3D existir há mais de 30 anos e há pouco mais de 5 aí ele ser reconhecido pela maioria do pessoal, né? Até hoje tem pessoas que nem sabem que existe. Próximo ponto, o ponto da disrupção, que foi justamente o ponto onde o processo novo ultrapassou o processo antigo, tanto em velocidade, quanto em qualidade, quanto em lucro, né, lucratividade.
Depois a gente vem pela parte da desmaterialização, que seria o quarto D. Nessa parte da desmaterialização ali é onde o processo antigo já não faz mais sentido, então eles acabam desistindo desse processo. Depois a desmonetização, como eu te falei antes, ele teve um aumento de ganhos aí na margem de 70% e reduziu os custos dele em 45%. Então, se ele repassasse isso para o público comprador dele, por exemplo, ele teria uma desmonetização desse processo, e aí ele chegaria no próximo D, que seria a democratização, que é quando ele consegue reduzir custos, ele consegue tornar isso mais viável para mais pessoas, né? Sim. E aí conseguiria, e assim, trazendo isso para a impressão 3D, nós passamos por todos esses processos também. Digitalização, que aconteceu lá em 1984, 86, a parte de decepção, como eu falei ali, os 30 anos aí para ser reconhecido, a disrupção, porque hoje ela já está quebrando vários mercados, a desmaterialização, porque os processos antigos para esses mercados já não faz mais sentido, a desmonetização, porque acaba tornando mais barato, né? E a democratização, porque consegue atingir mais pessoas. Então, hoje nós já temos impressoras aí, vindas da China, por exemplo, abaixo de R$1.000. Com impostos aí chega a R$1.500. Isso acaba democratizando a tecnologia, né? Então, o tamanho delas impacta na produção, são mais fáceis, são mais indicadas para algum tipo específico de trabalho. Você diz essas impressoras que vêm da China? Isso, essas de 1.000 e 1.500 que você citou. Sim, na verdade, assim, ó, nas impressoras FDM, que é a tecnologia que utiliza filamento, né? Nós temos aí impressoras de R$1.000 e poucos reais a R$50.000. O que vai diferenciar é a tecnologia que está embarcada. Por exemplo, essas que vêm da China são máquinas de entrada e tal, mas são máquinas que conseguem entregar uma qualidade bem aceitável, assim, na questão de produção de peças, tá? E algumas inclusive, são bastante confiáveis. Por outro lado, né, a gente já tem também aí a opção, principalmente nessa parte de democratização, eu gosto de bater nessa tecla porque esse é um dos focos da Escola de Impressão 3D, que nós ensinamos a fazer uma impressora 3D, né? Então a gente ensina passo a passo como fazer no nosso curso, e isso faz parte da democratização também da tecnologia, porque hoje eu consigo, através dos nossos cursos, atingir pessoas no interior do país. Então a gente sabe que essas tecnologias aqui, elas estão nos grandes centros, né? Então São Paulo é fácil de tu encontrar, no Rio de Janeiro é fácil, em Porto Alegre é fácil, mas, cara, saindo dessas regiões, já começa a se tornar tudo muito difícil. E o principal ponto aqui é assistência técnica, tá? Então, assim, hoje nós já temos fornecedores, por exemplo, no Brasil, que fazem máquinas, fazem boas máquinas, mas não é uma máquina de lavar roupa, não é uma máquina que tu tem assistência na tua cidade ou na cidade do lado, entendeu? Então, hoje o cliente dessas empresas, ou o usuário, ele fica muito refém disso. E já faz tempo que eu visualizo isso. Há cerca de uns 4 anos, assim, eu comecei a entender essa virada do mercado, e eu visualizei que tinha essa oportunidade no mercado, e foi por isso que eu criei a escola, para atender esse tipo de público e para fazer essa democratização da tecnologia, porque eu consigo atender, cara, tem clientes em Roraima, tem clientes no interior do Amazonas, a gente tem clientes por todo o Brasil, entendeu? E essas pessoas, elas acabam tendo uma autonomia em relação à impressão 3D. Anderson, eu queria te fazer uma pergunta que você já deve ter ouvido zilhões de vezes, inclusive no curso. Eu consigo imprimir uma impressora 3D com outra impressora 3D? Em aumentar a minha print farming? Sim, na verdade, tu não vai conseguir fazer uma impressora 100% impressa, né? A gente até tem projetos aí no mundo afora, aí tem um projeto que passa dos 70%, 80% de peças impressas. Mas o nosso, sim, até uma das coisas que nós nos baseamos é isso, tá? Por quê? Porque eu pego e compartilho o projeto, a parte das peças, eu compartilho com o aluno. E isso também faz parte do projeto. Imagina, o cara tá lá no interior do Brasil, daí ele quebrou uma peça da impressora, ele vai ter que encomendar de nós novamente, não faz sentido, né? Então, até um dos pontos principais, assim, é que eu deixo aberto esse projeto para os alunos, para eles poderem pegar as peças e imprimir para fazer uma máquina nova ou para fazer a manutenção, né?
Mas, logicamente, tem peças mecânicas, eletrônicas aí que não tem como. Tem as limitações. Tem as limitações. Mas sim, a própria impressora aí que o aluno faz vai entregar peças com qualidade para ele poder fazer outras máquinas. Isso me leva para uma próxima pergunta, que é a seguinte: até o ano passado, 2019, falava-se muito e o tempo todo da indústria 4.0, de como ela seria relativamente dependente das impressoras 3D e de como as impressoras 3D teriam um papel de protagonismo em tornar essa indústria 4.0 realidade. Como é que você vê isso e em que ponto dessa linha do tempo a gente está de tornar essa indústria 4.0 realidade? Eu acredito que sim, vai ser um dos pilares, se mantém sendo um dos pilares fortes, não necessariamente com a impressão FDM, com a impressão de entrada que a gente conhece, tá? Então, assim, tem maquinários hoje, por exemplo, tem uma máquina da HP que ela consegue fazer hoje uma peça com 50% não, 50 vezes mais veloz do que o antigo processo que era feito já por impressão 3D. Então, esse tipo de equipamento é equipamento que grandes empresas do mundo já têm e que estão fazendo peças de produção, né? Então, já está inserido. Nos Estados Unidos, por exemplo, 70% das empresas que produzem algum tipo de peça, eles já têm impressão 3D inserida no processo, né? Seja na parte de prototipagem, seja na parte de produto final mesmo. Anderson, queria te agradecer muito o seu tempo, a sua aula sobre impressão 3D. Lembrar quem está assistindo a gente, acessar o digital.feirafutureprint.com.br, lá tem material sobre impressão 3D, sobre indústria 4.0. A gente vai deixar também o endereço da escola de impressão 3D do Anderson. Anderson, super obrigado e a gente se vê em novembro lá na Future Print. Eu que agradeço aí, muito obrigado, estou à disposição sempre que precisar.